Fala, meus caros, todo mundo bem? Todo mundo devidamente tratado? Espero que sim. Bora lá para mais um vídeo aqui na nossa sala de resolvendo questões da prova da FATEC na prática. Essa série onde a gente resolve questões da prova da FATEC pela primeira vez aqui em vídeo. Então a ideia é que eu nunca resolvi essa questão antes, vou resolver aqui com vocês e vou compartilhar um pouco da minha lógica de estudo através de questões nesse processo de resolver essa questão. Beleza? Estamos na questão 30 da prova de 2025 do segundo semestre. Essa questão aqui, para responder ela, você precisa desse texto aqui, que a gente já leu na questão 28. E vamos ver se a gente consegue resolver a questão 30 sem precisar voltar no texto. Se precisar, a gente volta. Vamos começar do começo na resolução, que é lendo a questão. Que diz: sobre os elementos em negrito na canção, é correto afirmar que. Vamos lá. C, no verso 1, é uma conjunção integrante e expressa dúvida. Não expressa dúvida, não, tá? Para mim, não expressa dúvida. Vamos voltar lá e ler, mas eu acho que isso aqui está errado. Porque ele começa aqui, ó. Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. Aqui é o condicional, falando se acontece tal coisa, outra coisa não acontece. Então, se tem muita pressão, não desenvolve a semente. Então, é normal. Tipo assim, ele está falando de se acontece tal coisa, ele está falando de causa e efeito, né? Efeito e consequência, causa e efeito. É disso que ele está falando. Então, ele não está expressando nenhuma dúvida. Ou seja, essa primeira está errada. Que, no verso 4, é um pronome relativo que retoma o termo coisa. Vamos ver. Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente, que é para ser fértil. Que é a mesma coisa com a gente, que é para ser fértil. Ele está meio que dando uma continuidade aqui, ele não retoma a ideia de coisa. Isso aqui não é, ele não está trabalhando como pronome, né, que ele falou aqui. Ele não está trabalhando como pronome relativo, ele não é um pronome relativo, ele não retoma o termo coisa. Retoma o termo coisa. Esses dois pontos me parecem estar errados, então tem que tirar. Como no verso 5 é uma conjunção comparativa e equivalente a conforme. Vamos ver, verso 5. Como flor é para florir, conforme flor é para florir. Não é uma doideira, não. Ele fala que é uma conjunção comparativa. Ele está comparando como a flor é para florir. Não estou convencido que essa está errada, não. Vou deixar ela aqui, vamos ver as outras. Se, no verso 7, é um pronome reflexivo e pode ser retirado da oração. Tan, tan, tan. Que botão vai abrir? Reflexivo. Então está falando do próprio sujeito, se eu não me engano. Que botão vai se abrir? De fato, a gente poderia tirar aqui que botão vai abrir, que botão vai se abrir. Não sei se é a mesma coisa, né? Uma coisa parece que o, tipo assim, que pessoa vai cortar, que pessoa vai se cortar, que pessoa vai. Não me parece a mesma coisa. Mas também não tenho certeza. Vamos para aí. Pra, no verso 11, é uma preposição equivalente a fim de. Pra ser um adulto, sinto muito, não existe atalho. Pra, a fim de ser, com o objetivo de ser. Não é essa a ideia. Até dá pra. Mas me parece que não é a fim de. Parece que é a mesma coisa aqui. Então vou tirar ela também. E eu fico entre a B e a D e a C. Como no verso é uma comparação conforme C no verso 7 pode ser retirado da oração. Eu tô nessa. Eu lembro que esse reflexivo, esse pronome reflexivo é um pronome que se abrir. Pronome está substituindo o botão. O botão vai se abrir. Tirar-se parece fazer sentido. Agora D. Conforme no verso 5. Como flor é para florir. Não parece que está comparando, né? No como. O como não parece estar tá comparando nada. Né? Esse conforme parece que cabe lá, mas não parece ter o mesmo significado. Eu sinto que é a D, mas eu não tô zero confiante aqui. Mas a ideia da série é essa, né? Falar sem 100% de certeza. Então vamos lá. Questão 30. Vamos abrir aqui a plataforma. Olhar por aqui. Pronto. 30.
Home, simulados 2025, segundo semestre, questão de número 30, cadê aqui? Nem lembro qual que eu coloquei já. É a D. D? D. Beleza. Então a D. Meu Deus, foi nosso erro. Só porque eu falei na questão anterior que estava tranquilo, aí essa veio difícil. Universo pregando peças. Vamos ver. Tirar e marcar. Olha, errei. Ai, duro. Mas vamos ver. Era aí. A gente ficou em dúvida entre aí também? Não me lembro. Vamos ver. Não, aí eu tirei. Eu lembro que eu tirei. A fim de. Falei que a fim de ser um adulto sem tumulto. Faz sentido. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Então erramos essa alternativa, essa 30. Deixa eu colocar um X aqui para depois lembrar onde a gente errou. Fazia tempo que a gente não errava. Mas erramos, né? E de fato ele começa a falar sobre esses elementos do português aqui. É uma coisa que não está tanto na ponta da língua. E a gente conseguiu eliminar algumas aqui. Mas a gente eliminou errado, né? A gente eliminou a E sem querer. Eu acho que quando eu cheguei na alternativa E, fazendo uma reflexão, eu já estava muito convicto que era C ou a D a correta. E aí eu meio que não pensei o suficiente na I. Eu só falei, ah, não é não, a fim de não dá. E aí acabei pensando muito nas que estavam erradas e a que estava certa eu dispensei muito cedo. Então é isso, no fim é meio que eu meio que já achava que eu sabia a resposta antes de finalizar de ler as alternativas, aí eu parei de procurar, de ser crítico sobre as alternativas, é minha conclusão aqui. Mas isso aqui não é o suficiente. O ideal é a gente parar e estudar o que, que são cada uma dessas coisas. O que, que é uma conjunção integrante, o que, que é um pronome relativo, uma conjunção comparativa, um pronome reflexivo e uma preposição. Então a gente vê exemplos de cada um, de repente jogar no chat GPT, em algum IA para te mostrar ali, ou procurar mesmo no YouTube depois para se aprofundar, porque são termos que vez ou outras aparecem na FATEC, que você vai precisar se familiarizar em algum nível. Eu não fazia tempo que eu não via, acabei errando, mas é uma coisa que você vale a pena parar uns 20 minutinhos, meia horinha, ler cada um dos exemplos, ficar mais ou menos na cabeça, começar a construir esse conhecimento. É claro, em 20, 30 minutos você não vai resolver isso. Você não vai sair 100% confiante disso. Mas, à medida que isso for aparecendo em outras questões, vão ser palavras que não são mais 100% novas para você. Você já viu ela em algum outro contexto e de repente vem uma coisa, clica e você, vendo isso em questões suficientes, vai fixando na sua cabeça. Tá bom? É o tipo de coisa mais, não é técnica a palavra, eu acabo usando muito técnico aqui como para expressar isso, mas são conceitos que são mais específicos do português, que não tem tanta interpretação, em que você precisa de fato conhecer o conceito. E para conhecer esse tipo de coisa, você vai precisar, claro, estudar a primeira vez, ver no ChatGPT, assistir um vídeo, mas mais do que isso, você vai precisar também repetir, ver isso repetidas vezes. Então não adianta você ver hoje que está estudando e acabou. Você vai precisar terminar o vídeo aqui, ver lá a explicação do ChatGPT, show, ou quando você resolver a questão, show. Aí depois de um tempo você vai ter que ver de novo para você ir fixando isso na sua cabeça. Tá bom? Como a prova da FATEC é uma prova que é muito interpretativa e não é tão concorrida, para a maioria dos cursos, claro, tem cursos que são muito concorridos, e aí você vai precisar entrar nesse nível de detalhe, mas para a maioria dos cursos você não precisa entrar nesse nível de detalhe de fazer de repente 50 exercícios de cada uma dessas coisas para entender bem o que é uma conjunção integrante, um pronome relativo, uma conjunção. Você consegue só vendo assim de forma espaçada, então eu vou ver aqui, e aí quando aparecer outra questão eu vou ver de novo, vou aparecer de novo, vou ver de novo. Você fazendo isso, resolvendo questões suficientes, provavelmente você vai ver esse conceito até a prova da FATEC umas 3, 4 vezes. Então você vai rever isso 4 vezes. E isso já vai ser o suficiente para esse conceito não ser algo novo para você. Quando cair aqui numa prova, de repente você lembra, pô, mas que nunca vai ser um pronome relativo, porque o pronome relativo tem tais características, você elimina ela. Então ter esse conhecimento antes, ter esse conhecimento na hora de resolver a questão, vai te ajudar a eliminar mais fácil e não precisar depender tanto de interpretação, que foi o que eu fiz aqui e acabou não dando certo. Claro, tem questões que dão certo, vocês acompanham aqui questões que eu falo que eu não sei e eventualmente por eliminação a gente acaba acertando, mas essa aqui é um exemplo de uma questão que mesmo com a interpretação, talvez se eu tivesse pensado com mais calma e tal, a gente errou. Mas é importante esse tipo de questão, ajuda a gente a entender como o método de estudar por questões funciona e também entender onde é que estão nossas fragilidades. E tem um outro recurso que eu acabo falando pouco aqui da plataforma, que é um recurso que não é gratuito, é um recurso que só quem assina o Raio-X da FATEC tem acesso, que é esse recurso aqui, ó, de a gente, por exemplo, eu posso vir aqui, filtrar, selecionar a prova que a gente fez em 3 do 4, né?
Foi a última que eu resolvi, 1h19, que é mais ou menos o horário que eu estou resolvendo aqui. E ele vai aparecer uma questão só, né? Vai aparecer que eu errei, que é de português. Mas vindo aqui em análise por tópico, isso só aparece para quem assinar o raio-x da FATEC, tá? Que aí você ganha o acesso premium aqui à plataforma e tem os recursos extras. Você vai ver que... Deixa eu pegar aqui... Vai ser de português. Português. Aí ele vai mostrar para mim quais são as matérias, os conteúdos, os tópicos que tem naquela questão. Então eu selecionei só uma questão, coloquei português ali para atualizar, e é uma questão que tem classe de palavras pronome, classe de palavras preposição e classe de palavra conjunção. Então tem esses 3 tipos de tópicos que valeria a pena estudar. Então o ideal seria pegar esses tópicos, vocês nem estão vendo na tela, eu estou falando um monte, mas aqui ó, na análise por tópico vocês conseguem selecionar a português e ver para essa questão que eu resolvi agora, eu selecionei a questão, você vê qual que é os temas que caíram naquela questão. Beleza? A gente também pode expandir, por exemplo, eu posso vir aqui e selecionar toda a prova da FATEC que a gente está resolvendo. E aí a gente já resolveu 4 questões de português. Esses foram os temas: gêneros literários, conjunções e operador argumentativo, classe de palavras e pronomes, e aí eu consigo ver quais caíram mais. Ó, pronomes já apareceu 2 vezes, entendeu? Então é um tema que já é mais recorrente. Se eu for olhar, eu vou pegar, por exemplo, mais uma prova. Deixa eu pegar aqui, eu resolvi a de 2024 aqui, que eu resolvi inteira. Já são 9 questões. Vamos ver o que mais apareceu. Ó, pronome. Então você começa a ver, olhando 2 questões, 2 provas, que pronomes, a gente nem terminou a prova de 2025, mas só olhando aqui a gente já vê que pronomes é um tema que aparece com alguma frequência nos nossos estudos. Então se a gente for revisando sempre que aparecer, a gente vai ganhando familiaridade com esse tema. E se a gente for selecionando mais provas, vocês vão ver que o comportamento é parecido. Por isso que estudar por questões é tão eficiente, porque você acaba vendo mais vezes os temas que caem mais. Eu selecionei a prova de 2024 também do segundo semestre. Ó, conjunção e operadores argumentativos caiu bastante. Gêneros literários, pronomes diminuiu, não teve nenhuma naquela prova. Então você consegue ver prova a prova onde é que estão as matérias que caem mais, que caem menos, onde a galera acerta mais, onde a galera acerta menos. No raio-x da FATEC também tem isso. Acabei me estendendo um pouco para falar um pouco desse recurso. Mas acho que é isso, pessoal. Questãozinha que a gente errou, diminuímos nossa taxa de acerto aqui, né? Vamos ser sinceros aqui, vamos aceitar nossa diminuição aqui. Olhando aqui na visão geral, agora a gente está com 30 resolvidas, 26 acertos e 4 erros, então nosso 4º erro aqui na prova. Mas é isso, acho que deu para passar para vocês um pouco de como lidar com esse tipo de questão e como aprender com ela. Tá bom? Forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de beber água, se hidratar e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.